Vamos conversar então um pouquinho sobre eletromagnetismo, né? Falar um pouquinho de grandes ícones que fizeram parte da área médica, como Raymond Rife, que curou várias doenças, né, com magnetismo. Falar de infravermelho, os pulsos magnéticos, né, aparelhos de ambos os mundos. Personalidades importantes da física quântica que chegou depois da física tradicional, né, como Nikola Tesla, né, e falar um pouquinho de curiosidades, mecanismos, aparelhos, protocolos, etc. Mas antes de mais nada, o que é bom a gente saber? Que toda a vida começa com a biofísica, né? Então a biofísica, ela precede a bioquímica, que precede a biologia. E então antes de existir uma célula, existia um campo vibracional nessa célula para que ela exercesse suas funções. Tudo na vida é energia. Energia é informação, seja uma palavra, seja um pensamento. Então, é a coisa mais pura que a gente pode ter para se analisar e se estudar um mecanismo, um ser ou qualquer outra coisa. Então, a física tradicional é uma ciência que trata todos os componentes do universo, né? Qual a figura mais importante que começou com tudo isso? Não, o grande fundador, sempre tem um fundador de cada coisa, né? Foi Galileu Galilei. Depois, diversas celebridades surgiram, como Newton, né? Que descobriu a lei da gravidade, a espectroscopia. E o que é interessante, a física clássica, ela estuda moléculas, a vibração de moléculas, enquanto a física quântica estuda a oscilação de moléculas em seu átomo, né? Então é uma coisa mais refinada que surgiu depois, é o movimento das partículas. Da mesma forma, né, várias personalidades representam a física quântica. Né, quem desenvolveu, por exemplo, o conceito de fótons foi o Max Planck, né, que são moléculas, né, que se movimentam de forma mais rápida que a luz, trocam energia, uma energia eletromagnética, né? A força mediada por eles é através da energia eletromagnética. Grande Einstein, celebridade, nós tivemos o Niels Bohr, né? Também ajudou ali no conceito de fótons. Werner Heisenberg, o princípio da incerteza. O gato de Schrödinger, né? Schrödinger, não sei se você já ouviu falar, que, por exemplo, tem um gato que você coloca numa caixa. Aí você vai falar, o gato vai sair morto ou vivo dali? Depende do observador, depende da consciência de quem está observando e entendendo aquilo. Então a física quântica ela trabalha muito com essa subjetividade da vida, o que é interessante. Na área médica, o Rife e o Tesla. O Tesla você já conhece muito bem, foi um cara genial, para mim um dos caras mais geniais que surgiram, que trabalhou junto com o Thomas Edison, o cara que falaram, né, que levou a fama do criador da lâmpada. Mas quem criou o trabalho de corrente alternada, que hoje ilumina toda a nossa cidade, de baixo custo, né, comparado à corrente direta, é graças ao Nikola Tesla. Né? E o trabalho dele foi usurpado pelo Thomas Edison. Ele possuía memória fotográfica, olha que interessante, né, o que a gente vem tentando buscar. E possuía clarões visionários, então ele tinha uma mente ayahuasqueira de forma natural, né? Ele entrava em contato com dimensões superiores, pegava informações e conseguia fazer as coisas. Então ele criou a corrente alternada, potência elétrica. Foi a primeira pessoa que fez energia Wi-Fi, né, energia sem fio, isso em 1960, muito tempo atrás. E estava criando uma torre gigante que ia pegar energia ali do espaço, ia converter essa energia em magnetismo, né, e poder suprir de graça todo mundo, né, com energia infinita. Infelizmente foi um projeto sabotado por questões financeiras de interesses. Foi um grande gênio que desenvolveu, né, que deu um start para o mundo da robótica, controle remoto e radar. Uma vez perguntaram a Einstein, como você se sente sendo o homem mais inteligente do mundo? Ele falou assim, olha, eu não sei, você tem que perguntar isso para o Nikola Tesla, né? E foi homenageado em Paris, né? Fez a indução do fluxo eletromagnético, recebeu homenagem em função disso, é muito interessante. Então, outras coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Alguns conceitos sobre o que é isso, né? Então, frequência, o que é frequência? Frequência é o tempo que uma onda oscila. Então, uma frequência baixa, ó, ela oscila menos vezes numa menor quantidade de tempo. Uma frequência alta, ela oscila mais rapidamente. Então, unidades de onda em espaço de tempo, oscilações por segundo, e isso é medido em Hertz, né? É a medida para isso. Nós temos também a amplitude, né? Quanto que a onda é capaz de subir dentro de uma frequência. E nós temos alguns princípios como a ressonância, né? O que é isso? Se você, um cantor de ópera, ressona a voz na mesma frequência que uma taça de vinho, ela estoura, porque uma frequência ela não pode, né, entre aspas, dois corpos não ocupariam o mesmo lugar. As frequências não podem ser idênticas, cada uma é única no universo. Então, se as duas batem idênticas, acontece esse princípio e a destruição da que tiver aqui a carapaça mais fraca. No caso do Rife, que eu vou falar,
ele desenvolveu esse conceito e começou a matar, né, diversos tipos de patógenos, micróbios, bactérias, pelo princípio da ressonância. Ele colocava a máquina para ressonar, né, na mesma vibração do patógeno, destruindo ele. Então, é bem interessante, né? Outra coisa que a gente tem que saber é a transmissão de energia, né? Ela pode ser sonora, são as vibrações através do som. Eu estou falando com você, eu estou deformando o ar com minhas palavras, está chegando no seu tímpano, isso está entrando no seu cérebro sendo interpretado como mensagem. Nós temos a elétrica, né, que é o potencial de ação, como um neurônio se comunica com o outro, por exemplo, né, abrindo aqui os sacos sinápticos, chegando os neurotransmissores aqui, os receptores pós-sinápticos e causando aqui a interpretação. E nós temos a energia eletromagnética. O que é energia eletromagnética? É tudo. É tudo praticamente. Então a luz é uma energia eletromagnética. Se a gente pegar o espectro eletromagnético, a gente vai ver que vai desde o rádio, micro-ondas, né? Aí você tem o infravermelho, que é esse espectro aqui, e temos o ultravioleta, nós temos raios-x e os gama. Os gamas são uma alta frequência, tá vendo? Eles vão bem rápido aqui em um pequeno espaço de tempo, oscilam muitas vezes. O ser humano consegue enxergar de 800 a 400 nanômetros, né? É uma coisa bem pequena, o espectro que a gente consegue enxergar é bem pequeno. Salvo engano, se eu estiver errado aqui, depois eu corrijo lá na frente. Mas o nosso espectro de visão é bem baixo. Então nós temos a energia vibratória e oscilacional. A oscilacional foi a física quântica que começou a trabalhar e a vibratória, né, era a que a física tradicional trabalhava. Então nós temos a constituição das energias, né? Sons, luz, rádio, TV, micro-ondas, ultrassônicas, cósmicas, raio-x, tudo é frequência. E como eu falei anteriormente, cada frequência é única no universo, né? E tem um endereço específico. Se alguém liga para você e seu celular toca, por que não toca o do vizinho? Porque o número que ele digitou fez, né, uma indução de frequência no satélite que refletiu e de volta como uma energia magnética no seu celular, sabendo exatamente aquele celular. Isso que é interessante. Então, que nem eu falei, o Rife fez com os micro-organismos, cada um tem uma frequência específica, ache, ressone e mate. Todos os tecidos do seu corpo têm uma frequência específica. Se você coloca um campo vibracional para matar um micro-organismo, os micro-organismos têm uma frequência muito mais baixa do que os seus tecidos e órgãos, né, que já têm um desenvolvimento de bilhões de anos, né, são coisas muito mais avançadas, muito mais sofisticadas. Então você consegue matar os patógenos sem afetar os seus órgãos com terapia magnética e eletromagnetismo. O professor, né, o grande pesquisador Masaru Emoto, que fez os trabalhos com água e fez as propriedades nemáticas. O que é isso? Pensa que o corpo humano ele é 72% de água, alguns estudos dizem 80%, né? E o seu cérebro é praticamente água. Então, se eu jogo uma frequência para você, seja com uma palavra, né? Lembra que eu falei tudo, som, né, é frequência. Então, se eu converso com você e falo palavras boas, falo palavras de amor, a nemática, o engrama feito na água vai ser um engrama simétrico, bonito, tridimensional. Agora, imagina só a gente falar, por exemplo, vou te matar. Olha só como é diferente a estrutura gravada na água. Ou seja, isso prova, né, as propriedades magnéticas de uma simples palavra, de uma simples conversa. Isso tudo conseguiu ser provado, né, através de técnicas chamadas microscopia de campo escuro, que foi desenvolvida por um alemão chamado Gunther Enderlein. Então, interessante quanto a isso. Existem vários tipos de onda que a gente tem que saber, né, ainda mais se a gente for trabalhar com aparelhos diferenciados. Então você tem, por exemplo, sua onda quadrada, você tem ondas triangulares, você tem ondas senoidais, você tem ondas dentes de serra, televisão usa muito ondas dentes de serra, isso é extremamente prejudicial. O aparelhinho que eu tenho de magnetismo, que eu vou apresentar no final desse vídeo para você, ele trabalha com ondas quadradas. Isso significa que, eu não sei qual é melhor que outra, teria que ser algo estudado e mais bem elaborado, né? Mas depende do tipo de onda emitido, a potência muda, isso é bem interessante. Legal. E nós temos também o batimento de fase, né, que é quando duas ondas se encontram e formam uma terceira, né? Você sabia que esse batimento de fase e essa terceira que forma chama uma onda provável que pode se formar? É a explicação da consequência do porquê que pedras preciosas podem ser, que são coloridas. Essas cores naturais de pedras preciosas é por causa desse mecanismo. E essa onda provável pode ser boa, pode ser ruim. Existe uma pedra preciosa que era muito utilizada, que a frequência dela matava as pessoas. Hoje em dia ela está dentro de um museu, ela é protegida com estruturas magnéticas para meio que impedir que esse magnetismo escape ali do redomo e prejudique as pessoas, para matar as pessoas, uma simples joia por causa da frequência emitida, né? Então, tanto para o bem quanto para o mal,
a frequência pode estar sendo criada. Na área médica, a grande personalidade foi o Rife, né? Royal Raymond Rife, recomendo, tem documentários no YouTube a respeito. Ele criou o microscópio universal, ou seja, o cara que criou o microscópio, o cara gênio para a época, ele criou uma coisa extremamente detalhada, você conseguia ver detalhe, não existia nada perto ali, né, em termos de microscópio. Existe um livro de um cara que chama Barry Lyons que curou o câncer, né? Então ele ficou com mais de 50 anos sem se manifestar e nada. Ele falou, pô, então se eu tô com 50 anos, eu tinha, né, sido diagnosticado para morte, e estou 50 anos sem nada, vou escrever um livro. Escrever um livro e ele mostra como ele se curou, que foi através da terapia de Rife, ou seja, magnetismo, sabendo usar, reestruturar as células do corpo e matar patógeno ao mesmo tempo, né? Então, as células tumorais transformaram-se em células normais. Existe um documentário, foi tudo documentado, né, chamado Cryptoseeds Primordialis. Enfim, isso aí são os trabalhos do Rife. Ele também desenvolveu a medicina bioelétrica, né? E aquele princípio de ressonância que eu conversei com você, de matar os patógenos por emitir a mesma frequência deles sem causar dano no seu corpo, ou seja, no seu tecido vizinho. Todos os patógenos possuem Hertz, né? Então ele descobriu a frequência de herpes, de influenza, tétano, meningite espinhal, pólio. Ele fez um documento discriminando diversos tipos de frequência por ele descobertos e colocou para as pessoas que quisessem utilizar, né? Enfim, ele criou... ele foi, na época, né? Ele estava resolvendo tanto problema. Existe um caso de 15 pessoas morrendo em câncer. Ele teve remissão de 100% em todas. Foi incrível. Estava tão revolucionário que, na época, juntaram-se as 44 maiores autoridades médicas, fizeram um banquete para ele e falou, opa, anunciou-se a cura de todas as doenças, né? Por motivos políticos lá na frente, todos começaram a ignorar que existiu sequer esse jantar, né, em 39, por questões que a gente já sabe que acontece. Dinheiro, influências políticas, né? Um dos sócios do Rife que trabalhava com ele foi subornado por esse rapaz aqui chamado Maurice Fishman, né? Que conseguiu... trabalhava bem na época que estava surgindo a medicina bioelétrica, estava surgindo concomitantemente a medicina de remédio, farmacológica. E esse cara aqui não tinha interesse que o magnetismo resolvesse tudo. Então ele subornou o sócio dele, mudou as máquinas. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu queria que você visse os documentários com seus próprios olhos. E tudo documentado, tem estudos científicos dos mais diversos, é muito legal. Então vamos falar um pouco aqui do infravermelho, tá? Vamos falar sobre o que é o infravermelho. E depois a gente vai falar do magnetismo mais específico de pulsos magnéticos. Então, aqui, do Rife ainda, né? A American Medical Association se recusou a publicar os trabalhos de Rife, né, em diversos periódicos, revistas e jornais, por isso que nenhum estudante ouviu sequer falar dele, sendo que é muito superior à medicina farmacológica, então isso tem que ser desenvolvido e bem pensado. O que é o magnetismo? Então, o magnetismo é aqui, infravermelho, perdão. Aqui é a luz visível, né? E o infravermelho começa já num espectro que a gente não enxerga. Ele pode ser dividido em NIR, né? Que aqui são a frequência específica em microns, de 0,7 a 2 microns, o medium e o FIR, né? Que depois eu vou te mostrar, né? O Far Infrared, que é outro contexto específico. Então, o infrared, né? Seria de 700 nanômetros a 1 micron. Seria mais, não sei se é micron mm, enfim, aqui são as potências que ele pode ser discriminado. Um grande especialista dessa área foi o Dr. Michael Hamblin, né, que é um professor de Harvard, e ele tem muito trabalho interessante. Eu tenho esse livro, caso você queira me solicite, que é um livro de fotomedicina gigantesco. Esse livro é gigantesco, é excelente, é a obra mais completa de fotomedicina. Então ele é um associado do MIT, da Faculdade de Tecnologia, e tem mais de 300 trabalhos publicados no assunto, que é bem legal. E você vai me perguntar como é que age no nosso corpo o infravermelho. Nas nossas mitocôndrias, nas nossas células, nós temos receptores. Nós não temos receptores apenas químicos, né? Nós temos vários receptores. Por exemplo, os barorreceptores, que é quando a gente distende, vamos supor, distendeu a bexiga. Eles sentem essa expansão e favorece que você faça, que você urine, né? Que aconteça a diurese. Nós temos receptores específicos também, não apenas os químicos, mas para a luz. São os cromóforos. Então eles absorvem a luz. Essa luz absorvida, ela tem um efeito biológico, né, um químico dentro da mitocôndria, então você vai ter diversas reações aqui para aumentar o quê? Os seus níveis de energia, diminuir o estresse oxidativo e gerar diversos benefícios no corpo. É um excelente ativador mitocondrial, por exemplo. Então, olha só, os elétrons são absorvidos no caso, né? Ele absorve energia, esses receptores. Olha um trecho de um estudo aqui.
LLT induz no cérebro inteiro efeitos antioxidantes e metabólicos benéficos, aumentando a citocromoceoxidase, que é a enzima ali na cadeia respiratória que ativa o ATP, e enzimas antioxidantes, como a superóxido dismutase, aumentando também o fluxo sanguíneo, funções neuroprotetoras, né, e diversas coisas interessantes, que isso aqui não é nem o começo, a gente vai ver tudo. Então tá. Quanto ao estresse oxidativo, né, é o seguinte, tem duas teorias. A teoria é que ele gera um estresse oxidativo muito baixo, né, que seria a hormese. O que que é? É quando o que não me mata me fortalece, né? Exercício físico, você não vai se matar, você vai causar uma microfissura nos seus músculos e você vai ficar mais forte posteriormente. Vacina é a mesma coisa, azul de metilena é a mesma coisa, eles agem por hormese. E, teoricamente, isso aqui agiria também por hormese, o que causaria um upregulation, né? Um aumento na síntese de enzimas e fatores de crescimento. E aí o que acontece? Teoricamente, se você possuísse, mas eu já possuo estresse oxidativo alto antes de usar, não vai piorar? Não. Se você possui alto, ele tende a diminuir. Então, ele tem um efeito regulador, né, dentro do seu corpo. Outras coisas aqui interessantes, ó, vamos ver aqui. Então, você tem, por exemplo, aqui uma expressão gênica no HF1-alfa, que pode aumentar, né, de maneira não crônica, mas mais aguda, pode aumentar seus níveis de energia, de ATP. Aumenta a angiogênese cerebral, né, mais conexões entre neurônios através do VEGF. Células-tronco. Então, as células-tronco, né, que é uma coisa que as pessoas pagam caro hoje em dia para fazer terapias disso, já é provado, né, que o laser consegue estimular essas vias. E diversas neurotrofinas, o BDNF, como a gente já sabe, o BDNF é a principal neurotrofina, no que tange ao controle antidepressivo e aumento cognitivo. Então, a maioria dos antidepressivos, né, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, entre outros, trabalham, né, a longo prazo para aumentar o BDNF e a partir daí que o verdadeiro efeito se dá antidepressivo. Crescimento e reparação dos mais diversos tecidos. Se você utilizar no cabelo uma frequência específica de 600 nanômetros, você promove o crescimento do cabelo. Existem diversos aparelhos, né, que vendem para isso. Consegue reparar o seu DNA, sua densidade óssea, enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase, né, o que controla o seu estresse oxidativo. Até para emagrecimento estão usando e tem referência, tá? Performance esportiva. Olha só que interessante, outro trecho de um outro estudo. Falou que 870 nanômetros consegue melhorar e manter a atenção, melhorar a atenção, função cognitiva e memória, tá? Então, ou seja, seu despertar, cognição, memória, atenção, motivação, circulação e oxigenação cerebral são utilizados quando aplicados na cabeça, no seu córtex, né? Sendo absorvido, passando através da sua camada óssea, das suas estruturas ósseas, do seu crânio, sendo absorvidos pelos seus cromóforos. Então, ajuda na síntese de ácidos nucleicos, DNA e RNA, biogênese mitocondrial, né, no mesmo mecanismo que agiria um exercício físico, ou um azul de metilena, às vezes por hormese também. Ele estabiliza a despolarização neuronal. Despolarização é quando neurônios comunicam com o outro no sentido de excitação. Então, se uma pessoa tem um descontrole, se a pessoa está muito ansiosa ou estressada, geralmente é um descontrole do sistema de glutamato ou de noradrenalina, que pode causar também vasoconstrição, até problemas de disfunção erétil, essas coisas, né? Por causa desse descontrole, e hoje em dia é normal isso, ele dá essa estabilidade na despolarização. Adesão, proliferação e migração de células em geral. Alguns sinalizadores do DNA, né, são ativados aqui, e efeitos de crescimento e reparação. Aí você fala, mas NF-kappa-beta não é inflamatório? Não, depende da quantidade, ele pode ser reparador. E ajuda na fertilidade, a gente vai ver tudo isso mais detalhadamente também. É utilizado para parar de fumar, tem uma galera que utiliza assim, pode achar relatos, tem referências científicas, e depressão. E olha só que interessante, o trecho desse... Opa, o que eu fiz aqui? O trecho de um estudo aqui. Então ele está falando, né, olha só, que o LLT é um tratamento eficaz na parte emocional e cognitiva de desordens em humanos. Quando usado no córtex pré-frontal, né, que eu falei ali nos ossos, 73% de redução de depressão, tá? E esses efeitos começaram a ser vistos, né? Depois de 2 semanas, durou 4 semanas após um único tratamento. Então, um mês, um único tratamento numa frequência de 810 nanômetros, deixou a pessoa com um efeito antidepressivo durante um mês. É bem eficaz, não é brincadeira não. Então, melhora a dor nas costas, pescoço, ansiedade, infarto, traumatismo craniano. Hoje em dia você tem uma criança que cai no chão, bate a cabeça, e um micro rompimento, um micro mexer ali já pode causar um micro traumatismo. Isso causa problemas hormonais para o resto da vida,
né? A pessoa às vezes tem deficiência de hormônio de crescimento ou testosterona. Por que teve uma queda quando criança? Então isso aqui tende a regular. Os níveis de inflamação são controlados, né, de forma completa, então você tem um menor influxo de neutrófilos, o que é bom ali se você, né, uma doença autoimune, por exemplo, então diversas aqui citocinas, né, a interleucina 1-beta é uma citocina, uma das principais responsáveis por gerar fadiga no sistema nervoso central, ela vai lá e diminui. Previne ataque no coração, psoríase, acne, autoimunidade, né, aqui um caso de laringite, fraturas, artrite. Tem uma galera que usa para dor, que é o caso do colchão, né? Alguns dizem que não é eficaz, outros dizem que é muito eficaz. Então é aquela coisa, né? Tem referências científicas? Tem. Mas enfim, fraturas, artrite, fibromialgia, que é dores no corpo, neuropatias, túnel do carpo, infecção de cândida, degeneração macular, a gente vai ver os efeitos nos olhos já já, queimaduras, dores nas juntas, rinite, até rinite, ó. A galera fala que se coloca assim nos seios nasais, quando você está com aquela rinite, dá uma melhorada boa, melhora a dor de cabeça. É um fotossensitizador para o câncer, então existe, por exemplo, você coloca um produto fotossensível, o próprio azul de metileno, né, num tecido específico, que você quer que na parte interna você controle uma proliferação de células cancerígenas. Você incide o infravermelho em cima do azul de metileno sobre a pele e você tem esse efeito. Pode diminuir também a inflamação no seu pulmão, doença pulmonar obstrutiva construtiva, dor de cabeça, úlceras, narcolepsia, né, o que o modafinil faz aqui. Então ele realmente aumenta o seu nível de orexina, te deixa desperto, diminuindo também a necessidade de dormir. Alguns estudos diferentes, interessantes, mostraram que a energia dos raios quânticos de laser consegue regenerar estruturas do pâncreas, né? E consegue tratar diabetes mellitus do tipo 1, que é autoimune. Então, um pâncreas deteriorado, conseguia resolver um pâncreas deteriorado, que é no mínimo extremamente interessante, né? Aqui o estudo em questão, né? Caso você queira dar uma olhada depois. Também trata diabetes tipo 2, edemas, diversas doenças neurodegenerativas, porque a maioria compartilha, né, o estresse oxidativo como um fator determinante, então diminui a inflamação, melhora a inflamação, melhora a atividade mitocondrial, dissolve placas beta-amiloides, etc. Aqui o traumatismo craniano que eu falei anteriormente, mostrando um estudo mostrando que realmente diminui os problemas a longo prazo, os problemas neurológicos a longo prazo. Se você incide o infravermelho em cima da sua glândula timo está envolvida com o seu sistema imunológico. Então você tem mais maturação de linfócitos, por exemplo. Se você coloca em cima da sua glândula tireoide, você aumenta o seu metabolismo, né? E diminui problemas com autoimunidade. Aqui, por exemplo, alguns pesquisadores dizem que não passa se você coloca no cabelo, teria que ser em regiões como testa, né? Mas vamos supor que você tem um cabelo raspado. Se você colocar aqui do lado da sua cabeça, você, né, nos lobos temporais aqui, você aumentaria a criatividade. Aqui na região frontal, foco e análise, e aqui na região occipital você teria mais, né, a parte de trás da cabeça, um controle na fadiga. Só que você não pode chegar usando com tudo, né? Você tem que ter um controle, você tem que saber inteligente. Então, geralmente usa uma vez na semana, tá? E depois você vai começando, né? Mas pode passar para 3 vezes na semana e tal. Se você usar muita dose, você vai ter dor de cabeça, dor no olho e muita cansaço no dia seguinte. Um sono muito forte. Eu fiz isso, primeira vez que eu usei, eu deixei uns 15 minutos, né? E foi uma coisa assim que eu fiquei umas 2 semanas passando mal de sono, fadigado, foi horrível. Quase que eu desisti. Tentei posteriormente arrumando e resolveu. Então você tem que começar aumentando aos pouquinhos. Começa com 10 segundos por ponto. Coloca um pouquinho aqui, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, totalizando 2 minutos. Se preciso, aos poucos, né? Vai aumentando gradualmente. Você pode utilizar, por exemplo, no seu estômago para reparar sua mucosa gástrica. Alguns dizem de usar no saco, né, nos testículos, que vai estimular a testosterona. Nos olhos, né, você tem fotorreceptores nos olhos, e aqui tem um estudo muito interessante, né, que você, por exemplo, aqui mostrou que o LLT, que é a terapia, melhorou 95% dos olhos de pessoas com catarata, e 97% de pessoas sem catarata, então saudáveis ou com catarata, quase que 100% resolve o problema. É revolucionário, pelo menos revolucionário isso aqui, né, no que tange a degeneração da macular. Como foi feito isso aqui, né, caso você conheça alguém que queira fazer? A frequência utilizada foi 780 nanômetros, se enquadrando ali no perfil de infravermelho, com 7,5 milivolts, 2 vezes na semana, 40 segundos ficava piscando, né, ficava tendo uns pulsos sobre os olhos, né, na região transconjuntival da mácula. Tá? Então isso aqui foi o protocolo que eles fizeram.
Usado nos dentes, pode estimular sua dentina, fortalecendo os dentes, você expondo infravermelho no dente. Aqui como uso cosmético, né, para acne ou juventude, também mostra, né, na elastina da pele, no colágeno. Regeneração da hepática, colocando em cima da sua barriga mesmo, supõe-se que aquilo será absorvido pelos seus órgãos, né, benefícios. Infelizmente o intestino não é tão profundo que não conseguiria absorver tanto, mas os demais órgãos parece que realmente têm um benefício. Um fígado lesionado, por exemplo, por esteroides orais, né? Aí você pode regenerar isso. E tem o FEAR, que é o infravermelho longo, que geralmente é usado para fazer uma detoxificação, né? Tirar as toxinas do corpo. Aqui se a gente der um zoom aqui, ele fala mais ou menos o NIR, o médio e o FEAR. Parece que existem saunas que trabalham com os 3 espectros, né? O que é no mínimo interessante. Não sei se o colchão faz isso. A frequência do sol, tá? Ela já tem naturalmente em torno de 20 a 30 milivolts de frequência, né? Infravermelha. O máximo que você poderia chegar por centímetro seriam 100 milivolts, mas aí o aparelho teria que ser muito, muito forte, muito difícil acontecer isso. Então o comprimento de onda, tá, do NIR vai variar de 700 a 1200 nanômetros, o ideal é acima de 800. A máquina que eu tenho é 850. Câmeras noturnas, né, aparelhos que você pode comprar no Amazon.com ou em outros lugares, eles oferecem uma frequência adequada para isso. Eu comprei essa porcaria aqui no Mercado Livre, foi uma merda, porque eu concentrei 850 nanômetros num único ponto, numa área muito pequena da minha cabeça. Então isso que me trouxe aquela fadiga, né, também pode ter sido por causa disso. Enfim, tem vários aparelhos que você pode procurar para comprar, né? Algumas contraindicações que falariam, pô, se aumenta o VEGF, que eu falei para você que causa angiogênese no cérebro, será que não pode atrapalhar o tumor? Aí alguns estudos são claros, né, dizendo que pode até prevenir câncer. Na verdade, previne, né? E olha só, é seguro mesmo quando lesões malignas estão presentes, ou seja, tumores, né, células cancerígenas, cancros, e você poderia usar o LLT mesmo assim. Então é uma teoria que passou, já hoje em dia ninguém fala que é mais perigoso. É permitido para gestante, né? E na gestante a sugestão é para usar no timo para aumentar a imunidade ali, um pouco ali perto da sua glândula tireoidiana. Pode interagir com algumas outras coisas? Pode. Então anti-inflamatórios não esteroidais, antibióticos, estatinas, hipoglicemiantes, alguns específicos, né? Como esses dois aqui, dessa classe das sulfonureias, eu esqueci como fala. Alguns diuréticos, alguns protetores de corpo e fragrâncias. Por quê? Porque eles são fotossensíveis, então se você toma, por exemplo, ibuprofeno, né, e faz um LLT, usa um infravermelho, você vai ter uma reação de degradação, você vai ter uma reação de prejudicar o seu tecido e você não quer isso, tá bom? Legal. Vamos falar agora então um pouquinho da pulso eletromagnético. Eu comprei esse aparelhinho, chama ICES, né, foi desenvolvido por esse Dr. Robert Dennis. Ele trabalhou na NASA, ele é um PhD em engenharia biomédica, trabalhou muitos anos na NASA. E esse aparelho que ele inventou, ó, ele é 1000 vezes mais potente do que eu utilizava na NASA e 1/100º do custo. Então é uma coisa que segue as leis, né? Acho que tem uma lei que eu esqueci o nome de quem que é, que quanto mais moderno vai ficando, menor fica e mais barato fica. Né? Então ele trabalha, a empresa dele chama Micropulse, trabalha com traumatismos cranianos, engenharia de tecidos, coagulação de sangue e automoção robótica. Um cara da NASA. Se você pesquisar na internet pessoas que trabalham, divulgam e falam muito bem do magnetismo, você vai ter o Dr. William Paulock, que tem um site falando só disso, e você vai ter o cara do Self-Hackers, né, que é o Joseph Cohen, que ele tem um texto só sobre esse ICES aqui, inclusive eu conheci a partir dele, o que é bem interessante. Se usado no cérebro, pode aumentar 4 vezes a sua regeneração tecidual, aumento de fertilidade, imunidade, né, aqui numa frequência de 5 Hz, ele pode aumentar até 3 vezes o seu citocromo ser oxidado. Então vamos supor que você pode aumentar em até 3 vezes, a partir de um uso crônico, os níveis de geração de energia no seu corpo. Igualmente, o infravermelho, se utilizado em cima da tireoide, pode aumentar o seu metabolismo, pode facilitar a formação de RNA, transcrição e tradução, né? Melhora o humor e melhora consideravelmente também. Eu gosto, né? Eu ponho na cabeça, dá uma relaxada, dá uma ativada, é muito bom. Facilita a memória. No primeiro complexo mitocondrial aqui da cadeia respiratória, que é a neurofibromina, ele ativa, então você consegue fazer essa cascata girar mais rápido, né? Gerando mais energia, promove o long-term potentiation, mais aprendizado e memória sendo ocasionados, vasodilatação, né? Se você utiliza no cérebro, no corpo, enfim. Imagina vários eletrodos no corpo, né? Para quem quer fazer um efeito vasodilatório. A nemática da água eu já conversei com você, né? No coração,
favorece a variabilidade cardíaca. Se você está com emoções positivas, né, você tem uma oscilação de variabilidade harmônica. Agora, se você está estressado, você vai ter uma variabilidade caótica. E isso, existe uma comunicação coração-cérebro. Então, se você está com bons pensamentos, o seu coração vai bater diferente e vice-versa. E você vai melhorar essa conexão com o magnetismo, né? Tudo é magnetismo. Esse é muito interessante, porque eles pegaram um cachorro, e é utilizado em animais, em cavalos, é muito utilizado esse ICE, né, o aparelho, na indústria de animais, que até estou ficando lesado aqui. Enfim, aqui, por exemplo, você está vendo faltando um pedaço aqui do osso, né, literalmente faltando um pedaço. E aqui, depois de um tempinho com ICE, regenerou sozinho. Então, regenera realmente, isso é mais que comprovado. Recupera fraturas de forma espetacular. Então, para dor, é muito bom. Ajuda na poluição eletromagnética, porque você tem magnetismo de micro-ondas, de televisão, de Wi-Fi, de tudo hoje em dia te prejudicando, e um campo magnético sendo utilizado em você te protege, né? Muda suas células contra os efeitos deletérios que os outros poderiam causar. Aqui numa frequência de 5 Hz, né, diminui a inflamação, né, algumas citocinas, alguns fatores de transcrição. Em 200 Hz, por exemplo, já foi provado que diminui 20% alguma infecção por S. aureus, né? Bactérias em geral em 500 Hz você controla, aumenta dos receptores do VEGF, na verdade uma diminuição, né, de câncer aqui, no caso. Controle de dor crônica, né, cérebro avoado, estresse oxidativo, cicatrização de feridas. E a fadiga pós-refeição. Por que a gente tem fadiga pós-refeição? Porque a gente come, a insulina é ativada e a insulina, ela dificulta, ela vai lá e inibe um fator chamado orexina. A orexina é o que está em deficiência em pessoas com narcolepsia, que a gente tenta resolver com o quê? Com modafinil. E quando os seus níveis de energia, de geração de energia de ATP estão adequados, a insulina tem uma menor capacidade de indução no desligamento da orexina. Consequentemente, você come e fica menos cansado. Então você pode usar antes ou durante ou após comer, né, e facilita. Colocando na barriga, você pode facilitar, acelerar e otimizar a digestão, menos aquele efeito de inchaço abdominal, né? E quanto ao estresse, né, quanto à inflamação em geral? Se você for ver aqui, o grupo que utilizou corticosteroides, né, prednisona, por exemplo, que é um poderoso corticosteroide anti-inflamatório, você vê que diminuiu aqui a inflamação. E o ICES ficou só um pouquinho aqui em cima, né? Um pouco inferior só, mas quase igual a um corticosteroide, de forma totalmente natural. Então é no mínimo espetacular para uma pessoa com dor, que está inflamada, né? Que precisa regular. Ansiedade, doenças cardiovasculares, né? Doenças neurogênicas, dor de cabeça, dores no corpo, obesidade, vício em álcool, ajuda, autismo, bulimia e esclerose múltipla. Aí você vai me perguntar, mas frequência, né, meus tecidos e órgãos, minhas células têm uma determinada frequência. Como que eu vou saber que não vai me prejudicar se eu passar o limite? Então, esse aparelho especificamente, ele trabalha na zona de segurança, na safe zone. Né? Então, você pode aumentar bastante aqui, mas ficar sempre dentro da safe zone, de acordo com as configurações do aparelho. E a zona de perigo, na verdade, você nem tem como você entrar, né, que prejudicaria aí, potencialmente o seu organismo. Você tem o TDCS, né, que é a corrente estimulação craniana por corrente direta, muito conhecido em clínicas psiquiátricas e etc. E você vai ver que esse ICES, né, que trata a depressão, né, que os estudos mostram, e que o ICES é superior. Por que é superior? Porque ele mistura corrente elétrica, que seria desse aqui, e a corrente magnética. Então ele é uma mistura dos dois, tem uma abrangência absurda. Tá? Existem outros aparelhos a serem desenvolvidos em cima disso, aí depende da empresa, da pessoa, etc. Mas aí foi um completo, desculpa a falta de raciocínio, teve umas horas aí que tive que parar, que comecei a passar um pouco mal, mas tá aí porque a gente combinou, né? É nóis, velho, um grande abraço.